Três atitudes que irão te fazer compreender melhor o texto bíblico. Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. Queridos, muitas pessoas têm dificuldade em compreender o texto bíblico, o que as Escrituras Sagradas quer transmitir. E nesse vídeo eu quero trazer três atitudes a ser tomada para que você possa tirar o melhor de aproveito em sua leitura bíblica e ter mais entendimento e mais clareza. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade, dessa família, Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subo um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, querido, deixa o like, pois o YouTube parou de divulgar os nossos vídeos. Então o canal caiu muito essa última semana, então não esqueça de deixar o like. Compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ajuda o canal a crescer. Compartilhando os nossos vídeos, você vai estar ajudando o canal e ajudando o irmão em sua caminhada cristã. Também não esqueça de adquirir seus materiais teológicos pelo nosso link de afiliados que está na descrição do vídeo. O nosso link de afiliado da Shopee. Comprando pelo nosso link, você vai ajudar o canal a se retroalimentar. Algumas pessoas já têm adquirido pelo nosso link e está sendo bênção para o canal. Então, compre pelo link, compra 100% garantida, você não paga nada mais por isso e ainda vai ajudar o canal nesta crescente. Então, conto com a tua ajuda, com a tua colaboração e vamos para mais um vídeo. Então, meus queridos irmãos, nós temos algumas atitudes a ser tomada para compreendermos melhor o texto bíblico. É certo que todos nós, cristãos, temos que ter contato diário com a palavra de Deus, estudar, meditar nas Sagradas Escrituras. Todavia, há muitas pessoas que têm dificuldades em compreender o texto bíblico, em entender a mensagem pelo qual o texto quer transmitir. E mediante a isso, mediante a essa dificuldade que muitos têm e que chegam até a mim pessoas falando que tem esses tipos de dificuldade, eu decidi fazer esse vídeo e quem sabe possa te ajudar e te abençoar. Se esse vídeo te ajudar, te abençoar, compartilhe ele para mais pessoas também entender como compreender o texto bíblico, a melhor palavra a ser dita no momento. Então, a primeira atitude que nós temos que ter, além de uma vida de oração, de constante busca a Deus, a primeira atitude para nós compreender o texto bíblico é ler bastante a palavra de Deus. Não tem como, queridos, eu querer entender a Bíblia, compreender o texto, analisar o seu contexto, a perícope ali que está situada, se eu não for alguém que me dou em leitura da Bíblia. Eu não tenho como querer compreender o texto bíblico se eu não gosto de ler a Bíblia. Nós, para sermos um bom entendedor do texto bíblico, nós temos que gostar de ler o texto bíblico. Tem muitas pessoas que falam, eu não consigo compreender a passagem bíblica, mas você vai perguntar, tu tem lido a Bíblia? Ah, não tenho tempo. Então, querido, se você não tem tempo para a Bíblia, dificilmente você vai compreender o que a Bíblia quer transmitir. E um detalhe, tempo não se tem, tempo se faz. Se eu for deixar o meu tempo tomar conta da minha rotina diária, eu nunca vou conseguir ler a Bíblia. Por quê? Porque o nosso tempo é corrido, nós temos nossos trabalhos no dia a dia, nós temos nossa família, nós temos nossos filhos para cuidar. Então é certo que nós não vamos ter tempo, mas se eu programar a minha rotina diária, eu vou conseguir encaixar meia hora, uma hora durante o meu dia para se dedicar à leitura do texto bíblico. Então, meus queridos irmãos, se você quer compreender o texto, se você quer saber o que a passagem quer transmitir, analisar o texto dentro do contexto, tira tempo, se dedique à leitura bíblica, se aprimore mais na leitura, deixa a preguiça de lado, deixa, como podemos dizer, o comodismo de lado e se entrega na leitura da Bíblia, se entrega na ler para você compreender
o que o texto quer transmitir. Então, dito isso, a segunda atitude a ser tomada para você compreender o texto bíblico é leia em uma versão atualizada. E isso é muito importante. Querido, nós temos as traduções de equivalência formal e nós temos as traduções de equivalência dinâmica, também temos as paráfrases. Todavia, quando nós vamos para uma tradução de equivalência formal, como a ARC, como a ACF, como a King James 611, que é mais formal, entre outras, a LTT, nós vamos ver um texto mais duro, mais arcaico, com a palavra mais dificultosa. E isso, para quem está começando, possa ser um empecilho. Quando você se deparar com determinadas passagens, isso pode te desanimar, possa fazer você parar de ler por motivo de você não compreender o significado da palavra. Então, a minha dica é, use uma versão atualizada. Que versão é essa? NVI, NAA, uma NVT, todas essas traduções de equivalência dinâmica, elas vão te trazer o significado do texto, porque o que a equivalência dinâmica nos propôs? Ela propôs um texto fiel aos original, mas todavia que traz o significado para o povo que está lendo. Ou seja, enquanto a tradução formal se dedica na tradução de palavra por palavra, sem se preocupar se o povo que está lendo compreende o texto, a equivalência dinâmica, ela vai na contramão, ela vai sendo fiel ao original, mas ela traz uma linguagem mais acessível, atualizada para a compreensão, ou seja, ela se preocupa para que o povo que está lendo compreenda o texto bíblico. Então, a minha dica é procure uma versão atualizada. Bota uma CF, uma ARC de um lado e coloca uma NVI, uma NA do outro e você vai ver o resultado, como a diferença na leitura. E isso, para quem está iniciando, é muito bom ter esses textos paralelos para você compreender o significado das palavras, que talvez aqui na Bíblia é mais arcaica, talvez na tradução de equivalência dinâmica possa facilitar a sua compreensão. Então, faça esse investimento de leitura numa formal, mas também numa atualizada para você compreender o texto bíblico. Terceira atitude a ser tomada para compreender o texto bíblico: anote todas as suas dúvidas. E isso é importante, isso me ajudou muito e isso tem me ajudado. Eu, toda vez que eu vou estudar a palavra de Deus, eu anoto minhas dúvidas, anoto o porquê eu não entendi, qual o significado da passagem, anoto assim, procurar contexto para me entender o enredo da mensagem. E isso me ajuda muito, principalmente quando eu vou criar um sermão, criar uma pregação bíblica. Isso me faz compreender melhor o texto. Por que anotar dúvida? Porque por muitas vezes nós ficamos com dúvida a respeito de determinadas palavras e não anotamos essas dúvidas. E quando nós não anotamos, se nós voltarmos para o texto, a dúvida ainda vai continuar. Porque nós não anotamos, perdemos onde foi, quando voltarmos, lembramos, já era. Então, a dica, a sugestão que eu dou? Anote suas dúvidas, porque quando você acabar de ler, tu vai pesquisar o que significa. Compreendendo o que significa, você já volta para o texto com uma outra ótica, com uma outra visão. E isso é muito importante para a sua compreensão do texto bíblico. Tem pessoas que desanimam da leitura porque não compreendem palavras difíceis, mas isso não pode ser um empecilho. Isso tem que ser algo positivo na sua vida, porque quando você se depara com a dificuldade, ela está te desafiando a prosseguir, a aumentar o seu nível de profundidade. Então nunca pare pelos empecilhos das dúvidas, dos porquê. Acredite que você tem capacidade de ler, de meditar, buscar em Deus a compreensão, estudar o significado e se aprofundar cada dia mais. Então, meus queridos, essas são as dicas que eu quero deixar para os irmãos e que Deus possa vos abençoar de maneira poderosa. E até o próximo vídeo.